Alô, pessoal, segunda postagem neste Blog do Ari, este canal aqui no YouTube. Bom, vamos falar rapidamente desse empate Guarani 2 contra a molecada da Ferroviária 2. Então o Bugrini está a perguntar, mas assim, vai chegar onde? Terá condição de conseguir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro? Bom, é preciso mudar conceitos de treinamentos, de escalações, e isso o treinador Hélio Cizernando não tem feito, né? Os erros são notórios. Agora, que o Guarani não contratou jogadores adequados, isso é lógico. Você traz um meia João Paulo, imaginando que ele vai repetir aquele futebol do passado, aquelas incursões rápidas da defesa adversária? Não, nem sempre. A idade pesa. Você traz um Rafael Donato. Você acha que vai ser aquele Rafael Donato do passado? 37 anos. Já era lento, hoje acaba perdendo na velocidade com facilidade para adversários. Então são problemas. Esses e outros problemas a gente vai registrando aí ao longo da caminhada, né? Infelizmente, esperava-se que o Guarani tirasse proveito do fato de jogar contra a molecada da Ferroviária. Não tirou e ficou nesse empate aí por 2-2. E daí, o que tem que se fazer? Bom, o treinador muda de conceito ou se conceitua trazer um outro treinador que possa fazer alguns enquadramentos. Problemas nas laterais são claros. O lateral direito, o Ianan não está jogando nada. O lateral esquerdo, o Emerson avança com a bola, mas aí não tem continuidade. Aí tem que se fazer como fazia Zé Duarte no passado. A Ponte tinha um lateral direito chamado Toninho Oliveira. Ele avançava com facilidade, levava a bola, mas cruzava mal. O que fez Zé Duarte? Arrumou um jeito de alguém encostar e receber a bola, assim que o Toninho Oliveira arrancasse. É isso que precisa ser feito com o Emerson. Problemas também, você tem um volante tipo William Farias, que desarma malemar, mas entrega muito mal a bola, não tem capacidade de construção. Então faltam meias, faltam atacantes para definir um pouco mais, e uma das possibilidades, uma das hipóteses, seria trazer o Ebert por dentro, porque ele é driblador, e tentar, assim, infiltrações às defesas adversárias, em vez destes sistemáticos chuveirinhos que andam ocorrendo, visando aí o cabeceio de alguém, e o Guarani no ataque não tem assim o cabeceador. Marcou esses dois gols de cabeça porque os atacantes apareceram livre na área, sem a cobertura adversária. Bom, em linhas gerais, é isso que nós vamos falar inicialmente sobre o Guarani, muito teremos a falar à frente, como também vamos focalizar a Ponte Preta neste novo empreendimento nosso, canal Blog do Ari, agora no YouTube, tentando, de certa forma, mostrar um pouco mais para o torcedor campineiro aquilo que acontece com seus respectivos clubes. Um abraço, gente, e até uma próxima.